tarde, boa tarde. Comprar imóvel no seu nome é um grande erro. O risco de se comprar um imóvel no próprio nome. Boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa semanal Pod Holding, o seu canal sobre educação patrimonial, todas as quartas-feiras, às 12h30. Sempre trago aqui um novo tema sobre como proteger o seu patrimônio e a sua família. Hoje eu quero falar com você sobre a compra de imóvel no próprio nome, os riscos disso, o risco que traz para você e para a sua família. E eu não estou falando, não, sobre o local, a documentação, se está regular ou não, nem sobre o preço do imóvel, nem sobre as vantagens do mercado imobiliário. E se vale ou não a pena investir à vista ou por meio de um financiamento. Não se trata disso. Por quê? Todos os brasileiros têm sempre intenção de adquirir patrimônio, imóveis. Alguns adquirem muitos e muitos imóveis, outros menos. Uns que trabalham uma vida toda para adquirir 2 imóveis e outros muito mais. Trabalham a vida toda, muito esforço, e isso é muito natural, não é mesmo? E as pessoas se preocupam em adquirir pelo menor preço, da melhor forma. São preocupações normais, certo? Boa tarde, Carneiro, boa tarde, Fausto, boa tarde a todos que me veem aqui no Instagram e também aqui no YouTube. Mas, gente, no entanto, essas preocupações não bastam. Existe uma questão muito mais importante e muito além dessas, tão comuns. Existe um problema, a forma como é feita essa compra do imóvel, a forma de aquisição. Sem um planejamento adequado, pode gerar o maior prejuízo de todos e, assim, o maior erro. Um erro que a gente só se dá conta, que a gente só percebe lá no futuro, após passados muitos anos. É isso mesmo. Só depois que a gente compra o imóvel é que a gente é surpreendido com uma obrigação posterior. E qual é essa? E que tipo de situação é essa? Podem ser aquelas situações como uma ação judicial de cobrança. Também os aluguéis desses imóveis são cobrados os impostos sobre eles, que podem corroer a rentabilidade desses investimentos. Quer dizer, você compra imóveis, você já paga os impostos ao comprar. Depois você aluga esses imóveis e o que acontece? Vem incidindo os impostos sobre a locação desses imóveis. Outra questão também é a compra e venda desses imóveis. Se você comprar um imóvel e depois quiser vender esse imóvel, também incide uma carga tributária muito alta por conta dessa venda. E isso vai ferir a sua rentabilidade sobre essa venda, sobre esse negócio. Ou seja, você também vai pagar o ganho de capital sobre essa venda. No dia em que você não mais existir, virão outros problemas também. O problema que acontece com toda pessoa física que tem patrimônio no próprio nome, na hora de deixar para os filhos e herdeiros, sabe quais? O caro e desgastante processo de inventário. É nesse momento que a família fica presa, com os bens bloqueados, aguardando o desfecho do problema. Enquanto isso, vão se pagando altas contas, com taxas, advogados, documentos, contabilidade, toda aquela burocracia. A vida para e os rendimentos ficam bloqueados. Você não pode vender nada, não pode transferir nada. Os aluguéis muitas vezes ficam depositados na conta do juiz, da conta judicial, e depende do juiz para liberar. E nesses litígios, gente, nada se faz sem a ordem judicial.
É muito complicado. Já passou por alguma situação dessa? Lina Harari, boa tarde. André Carneiro, muito boa tarde. Vocês imaginam como isso é complicado quando fica tudo bloqueado, sem a gente poder movimentar nada por conta do inventário? E os bloqueios judiciais? É muito complicado. Mas hoje eu vou te mostrar também alguns exemplos reais, como isso acontece, e também te convidar para o meu seminário, que eu vou realizar dos dias 7 a 9 de outubro, às 19h30, aqui pelo YouTube. Então, aqui pelo YouTube não, aqui no Instagram e aqui pelo YouTube. Nessa oportunidade, eu vou te mostrar a possibilidade de você evitar tudo isso. E para que você possa evitar realmente, você precisa saber hoje sobre o problema, se conscientizar dele, para não cometer erros novamente. Está começando a fazer sentido para você? Consegue entender que quando a gente começa a comprar imóveis no próprio CPF, isso vai dar problema lá na frente. E a solução para se evitar é não comprar imóveis de jeito nenhum. Comprar imóveis é bom demais, mas cuidado, a gente precisa saber a forma de como adquiri-los. A questão é assim: quando a gente compra algum imóvel, a gente está pensando em construir segurança patrimonial, investimento, a gente está pensando no futuro. Mas, no entanto, adquirir um imóvel em próprio nome, no próprio CPF, mesmo parecendo algo normal, prático e seguro, não é bom. E é aí que mora a questão, o erro que ninguém te fala. E aí as pessoas dizem, então não devo comprar? Claro que você deve comprar, mas não por você, não no seu CPF, não em seu nome, de outro jeito. E isso por quê? Porque adquirir no próprio CPF é um problema, é um erro, porque tem muita gente que ganha com isso. O cartório de notas ganha, o cartório de registro de imóveis ganha, o cartório de notas ganha muito dinheiro, porque é aí que você vai fazer aquela escritura, ele ganha. Todo mundo já ganhou quando você comprou imóvel, não é? Você pagou os impostos, você pagou o ITBI, você pagou a escritura, você pagou muitas taxas. E é esse o problema. Quando você não tem mais esse imóvel no seu CPF, você não vai pagar toda essa conta. E todo mundo quer ganhar com o seu dinheiro. Eles estão preocupados em registrar e ganhar. Também o corretor de imóveis, não é? Corretor de imóveis ganha. Ele está preocupado em te vender o imóvel da forma mais rápida e fácil e receber o valor e ganhar o dele. E está tudo certo, e ele está certo. Mas o Estado também ganha. Quanto mais transferência de patrimônio entre as pessoas, mais o governo ganha. Os estados, os municípios e o governo federal. Quanto mais houver pessoas comprando, adquirindo imóveis, mais transferências e maior arrecadação aos estados, aos municípios, mais dinheiro esses entes ganham. Mas quem é que pensa em você, no seu bolso, na sua família, no seu patrimônio? Quem te protege dessas despesas enormes? Porque quando compramos imóveis, a gente pensa na família, na pessoa que a gente ama, para quem a gente quer deixar. A gente pensa nos filhos, em dar mais conforto para eles, não é mesmo? Que eles estejam garantidos com esse patrimônio, muito seguros, certo? Não é verdade? Está fazendo sentido para vocês, Adalberto, Lina? Escrevam aí para mim nos comentários. E o que é que você quer? Você quer usar esse patrimônio, você também quer dele desfrutar, fruir
né, ter fruição desses frutos que o patrimônio te dá. E também você quer se garantir. Primeiro, para que você tenha uma vida segura, e depois para quem você ama, para os seus filhos, seus netos, que eles tenham uma vida tranquila, uma vida garantida, uma vida segura, não é mesmo? Que eles recebam esse patrimônio de uma forma bem segura, tranquila, íntegra, que eles tenham pelo menos um padrão acima daquele que você tinha quando você começou a construir o patrimônio. Não é isso? Entendem? Entendem exatamente onde eu estou querendo chegar? Porque com a aquisição de imóveis, você consegue ter mais controle e dar mais conforto a quem você ama. E também, qual é o seu desejo? Que eles recebam esse patrimônio com facilidade, sem problemas, sem desperdício, não é mesmo? E todo o esforço que você tem no seu tempo de trabalho, você não quer que esses entes públicos ganham muito dinheiro em cima desse patrimônio, correto? Esse patrimônio que você suou muito para adquirir, que você deu muito duro, para que você tenha um pouco mais de conforto e dê mais conforto. E poucas pessoas param para pensar sobre isso. Mas o tempo urge e nós precisamos alertar as pessoas e orientá-las de que é um erro enorme adquirir imóveis no próprio CPF. E isso é muito importante. E se continuarmos com isso, o prejuízo será ainda maior. Ficar adquirindo patrimônio no CPF, na pessoa física. Esse erro pode ser resolvido e tem solução, porque é necessário e possível você adquirir esses imóveis de outra forma. Ter um imóvel no seu CPF constitui um risco direto para os seus bens e para a sua família. E por quê? Porque o direito brasileiro impõe que qualquer erro que a gente venha a cometer, nós temos a responsabilidade de arcar com esses erros. E a gente fica submetido a uma reparação desses erros. Portanto, pode haver uma ação judicial. Se você é empresário, você sabe. Por exemplo, aconteceu qualquer revés na sua atividade econômica, pode haver uma ação trabalhista. Uma execução fiscal, por exemplo, se o seu contador fez algum erro na contabilidade ou ali na execução daquele planejamento contábil, pode haver uma execução fiscal, você pode ser notificado a recolher impostos, pode haver também uma penhora sobre um imóvel seu, coisas que podem acontecer, além das incertezas jurídicas que o país vive, não é mesmo? E nessas situações, o nosso patrimônio pode ser comprometido. A gente corre riscos, devendo arcar com esses riscos, e não somente os empresários que têm atividade empresarial. A gente, às vezes, tem um comércio, uma coisa pequena, não aquela bruta empresa. Pode acontecer também. E não é só isso, a gente não está falando só de riscos de reparação. Por exemplo, um acidente de carro, uma trombada, um carro batendo no outro, isso pode acontecer. E você, como você vai ficar? Deixar o seu patrimônio correndo riscos, comprometido em pagamentos desses eventuais riscos, dessas dívidas que podem ser pequenininhas ou podem ser dívidas maiores? Você vai deixar o seu patrimônio disponível numa situação até de poder perdê-lo. E isso pode acontecer simplesmente pelo fato de você ter esse patrimônio no próprio CPF. É como você, sabe como é? Daniela, boa tarde. É como você construir uma casa sem proteção, sem portões, sem muros, com as janelas abertas, sem segurança nenhuma. Deixar esse patrimônio
totalmente exposto. Não é uma boa ideia. E ele pode ser bloqueado e, muitas vezes, para reparar eventuais danos que possam acontecer. Então, se você tem patrimônio no seu CPF, os riscos da sua atividade profissional vão recair sobre o patrimônio, sobre a sua casa, sobre o seu apartamento, sobre o seu sítio, muitas vezes, sobre as suas aplicações financeiras. Não se pode deixar tudo nessa situação, tudo misturado, tudo bagunçado. A sua atividade profissional com a sua atividade pessoal, com os seus bens pessoais. Não os deixe expostos assim, porque eles podem ser atingidos e até arruinados. Eu já vi muitas coisas. Tem pessoas, muitas vezes, que acreditam que adquirir imóveis no próprio CPF é bom, mas não é. Porque as pessoas compram imóveis, casas, pousadas, terrenos, elas constroem tudo no próprio CPF. E um aluguel no próprio CPF está sujeito ao imposto de renda, que pode chegar a 27,5% da renda desses imóveis, desses aluguéis. Só de imposto de renda. Podem tomar 27,5% da renda. Eu acho isso um absurdo. Isso é muito caro, é muito dinheiro. Você já constrói. Quando você compra o imóvel, você também já adquire. Você paga o imposto e paga muito caro quando compra. E ainda tem que pagar 27,5% do rendimento desse imóvel. Eu acho um absurdo e muito caro. Quer dizer, você, na prática, investe, dá um duro danado, o Estado já abocanha uma grande parte sem esforço nenhum, né? Quem se esforça é você. E ainda digo mais, além dessa renda do aluguel, quando você vai vender, você tem que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o valor de aquisição e o valor da venda. Quer dizer, e ainda, se você pode pagar 15%, podendo chegar a 22,5% de ganho de capital sobre a venda desse imóvel. É por isso que a gente fala que o Estado leva grande parte do nosso patrimônio quando a gente vende, quando a gente compra, e principalmente no Brasil faz tempo que é assim. A gente está falando de carga tributária, que incidem sobre todos os negócios feitos no próprio CPF. Então, não importa a quantidade de imóveis que você tem, seja um imóvel ou muitos imóveis, o problema é que você os tem no próprio CPF, no seu imóvel. E aí mora o grande problema. Porque se você mantiver o seu patrimônio no seu próprio CPF, o seu herdeiro terá de passar pelo absurdo e caro processo de inventário. É o que acontece quando uma pessoa tem patrimônio em seu próprio nome e quando ela tem herdeiros. Então, terão de passar pelo inventário. Essa é a regra no Brasil. E isso acontece quando a pessoa não faz um planejamento patrimonial familiar. Se não fizer, o Estado vai abocanhar por meio do inventário. E quem não planeja vai ter enormes prejuízos lá na frente. Na verdade, você não. O seu filho, o seu herdeiro, vai ter um patrimônio diminuído, ele vai cair de padrão de vida e ele muitas vezes terá de vender um imóvel para pagar despesas de inventário, de impostos, advogados, cartórios, taxas, toda a burocracia de um inventário. Isso é um grande absurdo. Então, quem não se planeja vai ter prejuízo lá na frente. E a família terá de pagar esses custos do inventário que chegam a 40%, de 15% a 40% do valor de mercado do seu patrimônio. Então, peraí, pega um papel, uma caneta, some aí o valor do seu patrimônio, aplicação financeira,
poupança, imóveis, tudo que você tiver, soma e tira 40%. Só de impostos, taxas, honorários de advogado, quer dizer, é uma fortuna. E você não precisa deixar essa dívida imensa para o seu filho pagar. Você vai deixar a sua família presa com o inventário? Você vai deixar esse desperdício para a sua família? Imposto ITCMD, imposto de transmissão, causa mortes e doações. O ITCMD, ele é o mesmo imposto que cabe nos casos de inventário e doações de bens em vida. Então, não adianta fazer doação de bens em vida. O imposto é o mesmo e ele é altíssimo. Mesmo se você for no cartório fazer doação de bens para sua filha, para o seu filho, não adianta. Tem custos de escritura, de taxas, honorários de advogado, que é obrigatório, muitas despesas. Então, não vamos nem começar a falar sobre as discussões, não é mesmo? Sobre a divisão do patrimônio quando há mais de um filho e quando não há consenso entre a família. Tem muito litígio, muita dor, muito dinheiro indo embora pelo ralo. É dinheiro indo embora pelo ralo. Eu advogo há 33 anos em muitos inventários. Aqui no escritório tem inventários de 1996, 2003, 2014. Quer dizer, os litígios são intermináveis. E as famílias vêm perdendo muito patrimônio. Por isso, a minha missão de ficar aqui no YouTube, no Instagram, falando sobre essa questão patrimonial, para que isso não aconteça para você, para a sua família e com o seu patrimônio. A relação familiar no inventário fica muito abalada, por anos, anos a fio, e as famílias vão perdendo muito dinheiro, muito patrimônio, a família se separa, o pai ou mãe, quem fica o tempo inteiro assistindo às brigas dos irmãos, brigas intermináveis muitas vezes, muitas ofensas, muitos problemas. Quer dizer, são intermináveis os problemas. Eu tenho agora o caso do inventário do seu Manuel, é um testamento. Primeiro, o seu Manuel fez a bobagem de fazer um testamento. Ele deixou uns bens em testamento para a esposa, obras de arte, e tinha filhos do primeiro casamento. E também um segundo casamento com outros 2 filhos. Só para a gente ter uma decisão judicial, porque o testamento tem que ser levado para o juiz, foram 4 anos. É um absurdo. Essa disposição de última vontade dele no testamento, os herdeiros começaram a discutir sobre a validade do testamento. Foram anos de discussão simplesmente por conta do testamento. Depois que o juiz deu a sentença no testamento, tornando o testamento válido, iniciou-se o litígio do inventário, lá no inventário. Os herdeiros não se falavam mais, porque foram 4 anos brigando ali no testamento judicial. Começaram a litigar e se falavam só por meio dos advogados. Teve ação trabalhista da senhora que trabalhava na casa do senhor Manuel. As dívidas começaram a aumentar, a se acumular, impostos, IPTU, as despesas começaram a aumentar, ninguém pagava despesa de nada e as famílias litigando, os irmãos litigando. Foi um absurdo. Eles nem se entendiam sobre o preço de venda de uma das obras de arte. Um queria vender por 1 milhão, o outro só vendia se fosse 1.800.000. Muito dinheiro para arcar com todas essas despesas, inclusive honorários de advogado. E não saiu acordo até hoje. O inventário se arrasta desde 2003. Muita desarmonia. Aquela família se desintegrou.
e o inventário não terminou. As dívidas se acumulando, imposto que está aumentando a cada dia, os herdeiros, muitos já faleceram e os filhos já se habilitaram no inventário. Quer dizer, toda a fortuna que o seu Manuel construiu no próprio nome, no próprio CPF, está sendo desintegrado esse patrimônio, porque tudo foi adquirido no CPF dele. Então, a perda patrimonial é enorme. E tudo poderia ter sido diferente com planejamento patrimonial familiar, já se definindo qual filho vai ficar com o quê, qual filho vai tocar os negócios da família, como o patrimônio vai ser distribuído nessa família, evitando a incidência de muito imposto sobre esses imóveis. Imóveis, a família já pode comprar e vender de uma outra forma dentro do sistema de holding familiar. Pode pagar menos impostos sobre os aluguéis, os imóveis que estão alugados, pagando menos imposto na hora de já transferir os bens aos filhos também, mas não por meio dessa doação em cartório. Quer dizer, o planejamento patrimonial familiar, você já resolve todas essas questões de gestão familiar sobre os bens, sobre a empresa da família, e fazendo a distribuição já do patrimônio em vida, evitando esses prejuízos do inventário. E pense que todas as despesas com o inventário já foram pagos vários impostos e custos quando se compra o imóvel. E isso não vai ser pago novamente por ocasião do inventário. Percebe isso? Olha a vantagem de um sistema patrimonial da família. Por isso eu venho aqui sempre informar a vocês, levar essas informações a vocês para que vocês possam impedir esse enorme prejuízo à família de vocês, evitando o pagamento de impostos, custos, taxas desnecessariamente. E essa é a mensagem de hoje. O planejamento patrimonial da família, por meio do sistema de holding familiar, com um excelente planejamento adequado e específico para a sua família, para que o seu patrimônio seja preservado. Desculpem. E passado às próximas gerações, percebem? A família, aos filhos, sempre preservando esse patrimônio, sem abalo financeiro nenhum, gerando uma grande economia, até 80% em relação ao inventário. É muito dinheiro economizado, é muita economia que a sua família terá, sem os prejuízos do inventário. Você só vai saber, fazendo a análise do seu patrimônio, quanto seria hoje os custos do seu patrimônio no inventário. Faça essa conta. Some todo o valor do seu patrimônio e tire 40%. Esse é o valor de prejuízo que a sua família terá com o inventário. E por meio desse planejamento patrimonial, você elimina todos esses custos que vão acontecer no futuro. Previna-se, faça um planejamento patrimonial para que o seu patrimônio realmente esteja protegido. Se você chegou até aqui comigo, depende de tomar uma ação. Você precisa agir, você precisa dar o primeiro passo, fazendo análise do seu patrimônio, vendo quanto custará esse planejamento que você precisa ser feito, dando o primeiro passo e, principalmente, economizando, protegendo o seu patrimônio para o futuro. Porque no futuro, tudo pode ser ainda mais custoso.
Proteja o seu patrimônio com esse planejamento patrimonial, elimine os prejuízos, os riscos e proteja a sua família de possíveis problemas também de relacionamento, principalmente porque a gente nunca sabe com quem os nossos filhos vão se casar. E amanhã o seu genro e nora, eles poderão ser seus herdeiros também lá no futuro, herdeiros do patrimônio que você construiu. Pense nisso sempre. Eu estou sempre aqui às quartas-feiras, no nosso canal, falando sobre educação patrimonial, planejamento patrimonial, e na semana que vem eu estarei aqui de volta na quarta-feira, às 12h30, para a gente continuar falando sobre o tema de proteção patrimonial e educação patrimonial com excelente gestão. Eu agradeço muito a sua presença aqui comigo hoje, agradeço vocês também aqui no Instagram e pensem nisso, protejam o seu patrimônio. Até uma próxima vez aqui no Instagram e quanto a vocês no YouTube, sempre às quartas-feiras. Um grande abraço e até mais.